Era começo de manhã, e a cidade despertava com sua pressa habitual. As ruas do centro comercial fervilhavam de gente, buzinas e vitrines, abrindo como olhos ansiosos por atenção. O céu, de um cinza pálido, parecia acompanhar o ritmo das calçadas, e um vento leve trazia consigo o cheiro de pão assado, jornal fresco e uma pontinha de esperança que pairava no ar. Entre esse cenário corriqueiro, onde cada pessoa parecia ter um destino traçado, um jovem caminhava com passos cautelosos. Seu nome ninguém sabia, e talvez naquele momento ele mesmo estivesse se redescobrindo. Ele não era diferente dos outros à primeira vista. Mochila surrada nas costas, jeans desbotado, camiseta simples. Mas quem olhasse com atenção perceberia nos seus olhos um certo peso, um brilho escondido entre a determinação e o cansaço. O tipo de olhar que carrega histórias demais para tão pouca idade. O que mais chamava a atenção, no entanto, eram seus pés. O tênis, tão usado que mal conservava sua forma, tinha um rasgo lateral grande, por onde o dedo aparecia às vezes, como quem também pedia socorro. Ele havia tentado remendar com fita, mas a chuva da noite anterior dissolvera a cola, deixando apenas a vergonha e o desconforto. Enquanto passava em frente às lojas, seu olhar vagava de vitrine em vitrine, como se procurasse algo além do que podia comprar. Talvez uma brecha no destino, uma brecha no coração de alguém. Até que parou diante de uma portinha modesta, com uma placa meio apagada. Sapatos em passos, seminovos de verdade. A vitrine simples exibia pares usados, porém limpos, com etiquetas feitas à mão. Lá dentro, podia-se ver prateleiras irregulares, uma luz amarela aconchegante e um senhor de óculos limpando cuidadosamente um par de botas. O garoto ficou parado por alguns segundos. Parecia medir mais que o valor dos sapatos. Media se valia a pena entrar. Respirou fundo, segurou a alça da mochila e empurrou a porta. O sino da entrada soou um trim abafado, desses que anunciam não apenas um cliente, mas uma história em movimento. O dono da loja sequer olhou na hora. Continuou empilhando caixas, sem pressa. O garoto deu alguns passos cuidadosamente, como quem entra num lugar sagrado. Seus olhos vasculhavam as prateleiras com uma atenção que misturava necessidade e respeito. O lugar tinha cheiro de couro antigo e chão encerado, uma simplicidade que abraçava quem entrava. Os sapatos, cada um com sua história nos solados, pareciam observar o novo visitante. O jovem se aproximou de uma prateleira no canto e pegou um par de lona preta. Não era bonito, mas estava inteiro, estava limpo, estava melhor que o que ele usava. Colocou no chão e discretamente experimentou. Coube quase perfeitamente, embora ele tivesse que usar uma meia dobrada para não sobrar na ponta. Fez um pequeno teste, andando até a parede e voltando, sentindo a sola firme, o encaixe reconfortante. Foi nesse momento que o dono da loja, um homem de meia idade com bigode grisalho e olhar experiente, olhou para ele pela primeira vez. Afastou os óculos e observou o jovem por cima da armação. Seu rosto endurecido mostrava um misto de desconfiança e indiferença treinada, como quem já lidou com pedidos de mais e soluções de menos. Mas disse apenas: "Achou um aí?" O garoto assentiu, ainda com os sapatos nos pés. "Sim, senhor. Quanto é esse?" O atendente olhou a etiqueta e respondeu seco: 60. O jovem tirou o par com cuidado, como se fosse devolver uma herança. Voltou a calçar os seus tênis rasgados. Hesitou. Então, com uma coragem amassada pela necessidade, perguntou com voz baixa: "Será que dá para pagar depois?" "Só uma parte hoje." O silêncio da loja ficou mais alto que o tilintar do sino na entrada. O atendente suspirou, fechou a caixa devagar e disse: "Aqui não é loja de fiado, rapaz. Não tem parcelado. Ou compra, ou deixa." O garoto assentiu com o rosto, mas os olhos gritavam. Ele não insistiu, não implorou, apenas agradeceu e fez menção de sair.
Mas ao dar os primeiros passos em direção à porta, uma voz firme e tranquila ecoou do fundo da loja. Espera um pouco. A voz vinha de um senhor elegante que estava sentado em silêncio em um canto da loja, observando tudo como quem assiste a um filme em que já conhece o final. Usava um paletó claro, lenço no bolso e tinha as mãos apoiadas sobre uma bengala de madeira polida. O jovem se virou lentamente, sem entender se havia feito algo errado. O homem o olhava com atenção. Não era o tipo de atenção que julga. Era o tipo que reconhece, que vê para além da aparência, que enxerga onde há esforço, mesmo quando tudo parece desabar. Você trabalha com entregas, não é? Perguntou o senhor, levantando-se com uma elegância serena. O garoto assentiu com a cabeça, encolhendo os ombros. Comecei faz 3 dias. Tô tentando me manter. Se não for hoje, talvez eu não volte. Sua voz carregava uma sinceridade sem floreios, daquelas que vêm da alma cansada, mas ainda cheia de vontade. O senhor se aproximou, pegou a caixa do sapato preto e olhou para o atendente. 60, certo? O homem do balcão assentiu, e o senhor tirou a carteira com calma, sem pressa, como quem sabia que aquele gesto valia mais do que o dinheiro em si. Está pago, disse, e então entregou a caixa para o jovem. O menino segurou sem reação, como quem ainda tenta entender o que está acontecendo. Mas, por quê? O homem sorriu, mas era um sorriso cheio de passado. Porque um dia, alguém fez isso por mim, e me prometi que nunca deixaria de retribuir. O jovem segurava a caixa como se fosse feita de vidro, com as mãos trêmulas, quase sem acreditar no que acabara de acontecer. Havia algo naquele gesto simples que o desarmou por completo. Por fora, era apenas um par de sapatos. Por dentro, era o símbolo de um novo começo. Ele olhava para o senhor de paletó com uma mistura de gratidão e dúvida, como se ainda procurasse entender o motivo daquela bondade. O senhor, percebendo o silêncio constrangido, sorriu com os olhos. Um sorriso que parecia dizer, eu entendo, sem precisar de palavras. Posso te contar uma coisa? Perguntou o homem com a voz baixa e acolhedora. O jovem apenas assentiu, com um nó na garganta. Quando eu tinha sua idade, não tinha nem esse tênis furado aí nos pés. Eu andava de chinelo e, quando chovia, usava jornal para enrolar os dedos. Trabalhava entregando marmita, exatamente como você. Mas um dia, do nada, um cliente me viu com os pés encharcados e me deu um par de botas. Não perguntou meu nome, só disse, agora você não precisa mais correr com medo dos buracos. Ele fez uma pausa, olhando fixamente nos olhos do garoto. Aquele gesto mudou a forma como eu via o mundo. Foi a primeira vez que senti que alguém acreditava em mim sem me conhecer. O garoto ouviu tudo com a atenção de quem grava cada palavra como lição. O silêncio entre eles era confortável, quase sagrado. As pessoas continuavam passando do lado de fora. Os sons da cidade ecoavam abafados pela vidraça da loja, mas ali dentro o tempo parecia ter parado. O atendente, que até então apenas observava, engoliu seco. Algo naquela história havia perfurado a casca grossa que ele criara com os anos. Sem dizer nada, ele limpou as lentes dos óculos, talvez tentando esconder a emoção que ameaçava escapar pelos olhos. Eu nunca mais vi aquele homem, continuou o senhor. Mas o que ele fez ficou comigo para sempre. Desde então eu carrego uma missão. Sempre que vejo alguém onde eu já estive, eu ajudo, sem fazer alarde, sem pedir nada em troca. O jovem apertou a caixa contra o peito, como se o conteúdo tivesse se transformado em algo maior que um simples objeto. E hoje foi sua vez, finalizou o senhor. Agora, você carrega a semente. Um dia, quando puder, plante ela de novo. E nunca, nunca deixe de caminhar. A conversa terminou ali, mas o impacto ficaria para sempre. O jovem agradeceu mais uma vez, agora com a voz falhando de emoção.
Era como se ele tivesse recebido mais do que um presente físico. Havia recebido reconhecimento, dignidade, algo que ele nem sabia que estava precisando tanto. Ele se virou devagar, atravessou a loja com passos firmes, agora protegido pelos sapatos que simbolizavam não apenas conforto, mas também um novo capítulo. O sino da porta soou novamente, e ele desapareceu na calçada movimentada como mais um entre tantos. Mas algo havia mudado profundamente. O senhor do paletó ficou em silêncio por alguns segundos, como quem assiste a uma lembrança se afastando. O atendente, finalmente, se aproximou. "Você faz isso com frequência?" perguntou, ainda com a voz hesitante. O senhor balançou a cabeça com um sorriso discreto. "Sempre que meu coração reconhece alguém que já fui." O silêncio que seguiu foi respeitoso. Não havia nada a ser dito que fosse mais poderoso do que aquilo. Eram dois homens, de gerações diferentes, conectados por uma compreensão silenciosa da dor e da superação. O atendente olhou ao redor da loja. Os mesmos sapatos, a mesma luz, as mesmas prateleiras. Mas tudo parecia diferente agora. Como se a loja tivesse absorvido aquele momento e se tornado algo maior. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que ali não era apenas um lugar para vender, mas um espaço onde histórias se cruzavam, onde memórias ganhavam forma em couro e sola. "Ele vai voltar aqui um dia, você vai ver", comentou o atendente meio sem pensar. Talvez com outro olhar, com outro propósito. O senhor assentiu, mas não respondeu. Apenas guardou a carteira e, com passos lentos, se dirigiu à porta. Quando o sino da porta soou pela terceira vez, o atendente ficou sozinho na loja. Mas não se sentia mais sozinho. Havia algo no ar, algo invisível e forte. Ele olhou para o relógio. Ainda eram 10 da manhã. O dia estava apenas começando, mas ele já havia aprendido mais naquela hora do que nos últimos meses inteiros. Sentou-se atrás do balcão e, pela primeira vez em muito tempo, ficou quieto. Não para descansar, mas para refletir. Lembrou-se de quando ele mesmo já havia precisado pedir ajuda. De quando trabalhava na feira, vendendo frutas com o pai, e uma cliente lhe deu um guarda-chuva usado num dia de chuva. Ele havia esquecido daquele gesto. Havia enterrado tantas memórias sob a rotina, as contas, os medos. Mas agora, como se aquela manhã tivesse girado a chave de uma porta antiga, tudo voltava com clareza. E ele pensou: quantos gestos assim já passaram despercebidos? Quantas vezes ignoramos a dor do outro porque ela nos lembra da nossa? Enquanto pensava, o som de uma risada infantil do lado de fora o fez levantar os olhos. Era apenas uma mãe e uma criança passando de mãos dadas. Mas a cena, tão simples, aqueceu seu peito. A loja não parecia mais velha e desbotada como antes. Era como se ela respirasse agora, como se tivesse reencontrado seu motivo de existir. O atendente levantou-se devagar, foi até o fundo e abriu uma pequena gaveta. Lá dentro, encontrou um velho caderno de capa dura, onde ele anotava entregas de sapatos há anos. Na última página, com caneta azul, escreveu uma única frase: "Hoje, a vida falou mais alto que o preço." Lá fora, o jovem caminhava com passos que pareciam mais leves, não apenas pelo conforto dos sapatos novos, mas porque seu peito agora carregava algo que o fazia mais alto. A caixa que antes simbolizava necessidade agora era orgulho. Ele olhava para as pessoas nos olhos como se dissesse silenciosamente: "Alguém acreditou em mim." Era uma pequena mudança de postura, quase imperceptível para quem passava, mas gigantesca para quem a vivia. Chegando ao ponto de encontro das entregas, encontrou seu supervisor, que já franzia a testa impaciente. "Achava que você não vinha mais", disse o homem, meio ríspido. O garoto apenas sorriu e apontou para os pés. "Agora eu aguento correr o dia inteiro, chefe." O supervisor olhou os sapatos novos e deu um meio sorriso. Não perguntou de onde vieram, mas algo em sua expressão dizia que ele entendeu.
Então bora. Tem 7 entregas para fazer até o meio-dia. O jovem apenas assentiu, colocou a mochila nos ombros e saiu correndo pela calçada, sem medo de tropeçar, sem medo de rasgar mais nada. Ele não sabia que aquela seria sua melhor semana desde que começou. Que aquele cliente novo, o da última entrega do dia, veria algo especial em sua postura e lhe ofereceria uma vaga fixa. Não sabia que, no futuro, abriria seu próprio negócio, com o nome Passos Firmes, e que manteria como promessa uma gaveta secreta com 3 pares de sapatos pagos, esperando alguém que precisasse deles, como ele precisou um dia. No fim daquele mesmo dia, quando o sol se punha em tons alaranjados, o senhor do paletó sentou-se em sua cadeira de balanço, em casa. Na mesa ao lado, um porta-retrato com uma foto antiga. Ele, ainda jovem, segurando uma marmita e usando botas grandes demais para os pés. Sorriu ao olhar a imagem, como quem reencontra um velho amigo. Aquele dia havia reaberto feridas antigas, mas também cicatrizado outras. O ciclo se completava mais uma vez. Ele havia passado o bastão adiante. Com a luz da tarde entrando pela janela, o senhor pegou um caderno de capa vermelha e escreveu: "Hoje vi nos olhos de um garoto o mesmo fogo que um dia acendeu meu futuro, que ele queime por onde passar, iluminando o caminho de outros." Na manhã seguinte, a loja abriu no mesmo horário de sempre, mas algo estava diferente. O atendente que antes iniciava o dia com tédio e impaciência, agora limpava o balcão com mais vigor, ajeitava os pares com mais capricho. Tinha algo no ar, como se a memória do gesto de ontem tivesse ficado impregnada nas paredes, nos cadarços, nas caixas de papelão. Era como se o local, de tão testemunha daquilo tudo, tivesse se tornado parte da história. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele estava em movimento. Talvez fosse consciência, talvez fosse esperança. O dia seguiu, e entre os clientes comuns que entravam e saíam, algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa entrou com os passos lentos e a bolsa apertada contra o peito. Procurava um sapato baixo, confortável, mais barato. Ela experimentou 3, talvez 4 pares, e suspirava a cada preço anunciado. O atendente notou o desconforto, os olhos tentando disfarçar a vergonha. Em outro momento, ele teria apenas dito: "Tá caro para a senhora", num tom ríspido e mecânico. Mas não agora. Agora ele via mais que sapatos, via histórias, vidas. Sem pensar 2 vezes, ele pegou um par e disse: "Pode levar esse aqui, é cortesia da casa." A senhora arregalou os olhos, surpresa. "Mas por quê?" Ele sorriu de lado, como quem guarda um segredo. "Porque alguém passou por aqui ontem e me lembrou do que realmente vale." A mulher saiu com lágrimas nos olhos. O atendente voltou ao balcão com o coração mais leve. Não sabia o nome da senhora. Não importava. O gesto já havia cumprido seu papel. Enquanto isso, o jovem das entregas estava se tornando outro homem. A cada dia, calçava os sapatos pretos com mais orgulho. Eles já não eram apenas calçados, eram um símbolo. Um lembrete diário de que alguém acreditou nele, mesmo quando ele mal conseguia acreditar em si mesmo. Começou a trabalhar com mais energia, mais atenção. Os clientes começaram a notar. O sorriso dele parecia mais verdadeiro. E seu cuidado ao entregar uma encomenda vinha com uma gentileza rara. A empresa onde ele prestava serviço começou a prestar atenção. Um dos supervisores o chamou num canto. "A gente vai te contratar direto. Você merece." O jovem quase não soube o que dizer. "Sério mesmo?" perguntou com o brilho nos olhos de quem esperava aquele momento há muito tempo. "Sério, a gente vê quando alguém quer crescer." Ele agradeceu tantas vezes que o supervisor apenas riu e disse: "Vai logo, tem entrega esperando." Naquela noite,
Ao chegar em casa, o jovem sentou-se no chão do quarto apertado, tirou os sapatos com cuidado e os colocou lado a lado, como quem agradece silenciosamente. Olhou para o teto e disse, em voz baixa: "Eu vou fazer por alguém o que fizeram por mim." Em outro canto da cidade, o senhor do paletó caminhava por uma rua arborizada, passo a passo, com a calma de quem aprendeu que pressa nem sempre leva aonde se deve ir. Ele gostava de andar, sentir a cidade, sentir a vida pulsando mesmo nos becos esquecidos. Passou por uma praça onde crianças jogavam bola descalças e parou para observar. Lembrou-se de quando era uma delas. Lembrou do barulho da bola contra o asfalto, do ardor nos pés queimando no chão quente e do dia em que recebeu aquele par de botas. Fechou os olhos por um instante e respirou fundo. A memória era viva. Mais do que uma lembrança, era um alicerce. Tudo que ele construiu veio daquele dia. E mesmo com o passar dos anos, com as conquistas e os paletós, ele nunca esqueceu de onde veio. Talvez por isso fosse tão importante para ele continuar o ciclo, não por caridade, mas por gratidão. Ele sabia que, se cada um que foi ajudado ajudasse outro, o mundo seria menos duro. E naquela manhã, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo: ainda não terminei minha missão. 2 dias depois, a loja de sapatos recebeu outro jovem, bem vestido, óculos redondos, mochila de couro. Parecia alguém seguro, mas ao mesmo tempo carregava uma inquietação. Procurava um par de sapatos para visitar a avó no interior. O atendente atendeu com simpatia, algo que agora vinha naturalmente, como se uma nova versão dele tivesse nascido. Durante a conversa, o jovem mencionou que estava tentando um novo emprego. Queria se apresentar bem. O atendente ouviu mesmo. Não apenas respondeu: "Tem esse aqui", mas perguntou: "E o que você quer ser?" O jovem respondeu com empolgação, e os dois acabaram conversando mais que o normal. No fim, ele levou o sapato, mas também saiu com um conselho: "Lembre que o que você calça diz muito, mas o que você faz com seus passos diz tudo." O rapaz agradeceu, tocado. Do lado de fora, ligou para a mãe e disse: "Acho que essa loja me deu mais do que sapato, me deu perspectiva." O atendente lá dentro anotava no caderno mais uma frase: "O que se vende com o coração, ninguém devolve." 2 semanas depois, o jovem das entregas voltou à loja. Entrou com os mesmos passos calmos, mas agora com postura mais ereta, cabelo ajeitado, olhos confiantes. O atendente o reconheceu de imediato. "Você de novo, mas agora parece outro." O rapaz sorriu. "Me senti em dívida, mas não com vocês, com o que aconteceu aqui." Tirou do bolso uma pequena caixinha de papel com uma fita simples. Entregou ao atendente, que abriu devagar. Dentro, um chaveiro em forma de sapato feito à mão. Para lembrar que às vezes o que a gente calça pode mudar o que a gente sente. O atendente segurou o objeto por longos segundos. Não era o valor, era o significado. "Posso pendurar aqui na entrada?" perguntou. "Claro, é para isso que serve." E ali ficou, pendurado no prego ao lado da porta. Um pequeno símbolo de um grande recomeço. E a loja passou a receber visitas diferentes. Pessoas chegavam por curiosidade, por recomendação, mas saíam com mais do que pares. Saíam com histórias, conselhos, abraços às vezes. Porque a loja agora não vendia apenas sapatos. Vendia esperança. Com o passar das semanas, a loja foi ganhando notoriedade sem fazer esforço. Era a conversa de um bairro inteiro. "A loja que ajuda", diziam uns. "O lugar onde a gente sente paz", diziam outros. E não havia mágica ali. Apenas escuta. Apenas humanidade. O atendente, antes indiferente, agora era conhecido como Seu Lúcio. E sua fama não era por vender bem, mas por tratar bem. Cada sapato carregava uma história e antes de ir embora, ele sempre dizia: "Cuida bem desse par,
e cuida ainda mais de onde ele vai te levar. As pessoas voltavam para agradecer. Algumas apenas para conversar. Outras para deixar doações, pares que não usavam mais. E assim, de um gesto simples, nasceu uma pequena corrente silenciosa de bondade. Ninguém filmava, ninguém postava, mas todos sentiam. O senhor do paletó às vezes passava na frente da loja apenas para ver o chaveiro na entrada. Nunca entrou de novo, nunca quis os créditos. O que ele plantou ali já florescia por si só. Numa manhã chuvosa, uma menina pequena de uns 7 anos entrou na loja com a barra da calça molhada e o olhar tímido. Estava com a mãe, que segurava um papel amassado com anotações. Procuravam um sapato fechado, resistente à água. A mãe pediu desculpas por não poder pagar naquele momento. Lúcio olhou nos olhos da menina, depois para a prateleira, depois para o chaveiro na porta. Sem dizer nada, escolheu um par e agachou-se para calçá-la. Esses aqui são fortes e combinam com gente que não desiste. A menina sorriu, tímida. A mãe se emocionou. Eu juro que volto para pagar. Lúcio respondeu. O mundo já pagou. Agora é só plantar de novo quando puder. E naquele dia, mais uma semente foi lançada. Em silêncio, mas com força. Porque quem já teve os pés feridos sabe como é importante ter onde pisar com segurança. O tempo passou, meses, estações, e o mundo continuava girando com seus altos e baixos, alegrias e dores. Mas naquela loja discreta, entre paredes simples e prateleiras gastas, algo invisível havia se solidificado. Um legado. Não o tipo de legado que se lê em placas douradas, mas o que se sente no olhar de quem entra ali. Pessoas de todas as idades vinham, não só para comprar, mas para dividir, ouvir, reencontrar alguma parte de si que haviam perdido pelo caminho. Seu Lúcio, antes um homem fechado, agora conhecia as histórias de seus fregueses pelo nome. Guardava fotos de clientes no mural do fundo, junto com bilhetes, desenhos infantis e até um jornal velho com uma matéria. A loja que calça o coração. Ele nunca buscou reconhecimento. Mas toda vez que lia aquele título, sentia um nó bom na garganta, o tipo de emoção que só vem quando se tem certeza de que algo valeu a pena. E lá no canto, o chaveiro em forma de sapato seguia pendurado, balançando suavemente sempre que alguém abria a porta. Era mais que um enfeite. Era um farol. Um lembrete vivo de que cada passo importa e que todo gesto de bondade pode ser o ponto de virada na história de alguém. Certa tarde, quase no horário de fechar, o sininho tocou e um homem entrou. Alto, postura firme, sorriso leve no rosto. Usava uma jaqueta simples e carregava uma sacola discreta. Seu Lúcio levantou os olhos e levou alguns segundos para reconhecer. Mas quando reconheceu, sorriu como quem vê um parente voltar de viagem longa. Era o garoto, aquele, o das entregas, só que agora mais maduro com outro brilho no olhar. O homem caminhou até o balcão e estendeu a sacola. Quero deixar esses aqui, estão novos, eu usei uma vez só, mas tem gente que precisa mais. Dentro da sacola, 2 pares impecáveis. Lúcio os pegou com cuidado, como quem recebe um presente de alma. Você lembra da promessa? Perguntou. O homem assentiu. Nunca esqueci, e agora é a minha vez de plantar. Os 2 trocaram um aperto de mão que dizia muito mais do que palavras poderiam dizer. Era um reencontro entre quem semeou e quem frutificou. Antes de sair, o homem virou-se e apontou para o chaveiro. Aquele dia, mudou tudo. Foi ali que eu entendi que a gente pode ser ponto de luz mesmo com os pés no chão. Lúcio não respondeu. Apenas sorriu, os olhos úmidos de orgulho e gratidão. Alguns sorrisos não precisam de som, basta a presença. Nos dias seguintes, a loja recebeu visitas inesperadas. Uma criança trouxe um par de sandálias doadas pela escola. Uma moça deixou uma cartinha. Aqui encontrei meu primeiro sapato de trabalho.
Obrigada por me ajudarem a caminhar. Um senhor deixou uma bengala e escreveu: agora posso andar com outra. E assim aquela loja virou um ponto de encontro entre passado e futuro. Um lugar onde o que se calça tem mais a ver com o coração do que com o tamanho do pé. A cidade já sabia. Se você precisava de ajuda, bastava bater naquela porta. E mesmo que o que você buscasse não estivesse à venda, com certeza haveria alguém lá disposto a te ouvir. Porque o verdadeiro valor daquele lugar não estava nas etiquetas, mas na escuta, no gesto, no olhar. Era um pedaço do mundo onde ainda se acreditava que gentileza gera gentileza, mesmo quando ninguém está vendo. Seu Lúcio passou a fechar a loja todo dia com o coração cheio, não de dinheiro, mas de propósito. E sempre, antes de apagar a última luz, olhava para o chaveiro e dizia baixinho: valeu a pena. Era o seu ritual, o seu lembrete. Porque no fim das contas ele sabia, ali ninguém vendia apenas sapatos. Vendia confiança, vendia recomeços. E talvez a maior lição dessa história esteja justamente nos detalhes. No sapato remendado que revelou uma urgência silenciosa. No homem que viu no outro um reflexo de si. No atendente que, mesmo sem querer, foi tocado pela corrente do bem. Porque é assim que o mundo muda, não em discursos grandiosos, mas em gestos miúdos, em mãos que seguram sem cobrar, em olhos que reconhecem sem julgar, em passos que recomeçam, mesmo cambaleantes. Cada pessoa que entrou naquela loja saiu diferente, algumas com os pés protegidos, outras com o peito mais leve, mas todas carregando algo que o dinheiro não compra: fé na humanidade. E isso, hoje em dia, vale mais que ouro. Porque no fim, o que todos queremos, no fundo, no mais íntimo de nós, é saber que, mesmo quando a gente cai, ainda existem mãos dispostas a levantar. Mesmo quando nossos sapatos falham, ainda há chão firme esperando nossos passos. E se você chegou até aqui, talvez essa história tenha te tocado de algum jeito. Talvez você já tenha usado um sapato remendado. Talvez já tenha sido o jovem, ou o senhor, ou o atendente. Mas seja quem for, leve isso consigo. Seja o apoio que um dia você desejou, e caminhe com coragem. Porque a gentileza, quando calçada nos pés certos, é capaz de mudar destinos inteiros.